Eu vou trazer aqui um vídeo do Rodrigo Pimentel sobre aquele caso do capitão, que na verdade é o pós-episódio daquele capitão da PM que foi, né, denunciado aí pelo garotinho, que, sendo capitão da PM, tinha contato ali direto com o Doca, que é o líder ali da Penha, que estava sendo perseguido lá na mega operação. E por aí vai, né? O Doca é nome conhecido aqui no Rio de Janeiro, até acho que quem não é daqui sabe de quem a gente está falando. Só que o que acontece? O Pimentel, ao fazer as ressalvas, as críticas lá sobre esse caso, ele fala, vamos ver os números. Porque provavelmente, se a polícia toda está envolvida com isso, e ele fala em tom acusativo. Esse vídeo que você vai ver agora, você vai ver que em algum momento tem meio que um pedido de desculpas dele. Porque ele coloca isso em pauta, né? Ele faz a crítica e diz, pô, a polícia estiver envolvida, tu vai ver que acabaram as barricadas, caso você não esteja sabendo, né? Todo mundo elogiou, inclusive o Glauber elogiou, o Pimentel elogiou, o Batata elogiou, todo mundo elogiou que Belford Roxo foi uma cidade que conseguiu acabar com as barricadas. Aí depois surgiu essa questão de que esse capitão era ligado ao DOC, e foi ele, né? Foi um acordo das polícias, Comando Vermelho, a cidade de Belford Roxo, para tirar as barricadas. Ou seja, só teria saído porque o tráfico tinha feito um acordo. Só que aí o Pimentel faz uma reflexão. Porra, por tráfico ter tirado as barricadas porque tem um acordo com a polícia, então provavelmente o que aconteceu? Vamos analisar. Deve ter aumentado o roubo de carro, furto, o crime organizado. Ele deve ter se expandido. Então ele mostrou para a mídia que, olha só, a cidade está maravilhosa, acabou de barricadas. Mas onde ninguém está vendo, a coisa piorou. E aí, esse é o pós-episódio com esse vídeo do Pimentel que o Mano Walter vai colocar aqui pra gente agora. Mano Walter. Fiz um vídeo questionando se as operações do batalhão de Belford Roxo, 30º batalhão, tinham sido, na verdade, um gol de mão. Operações previamente combinadas com o Comando Vermelho para retirar as barricadas sem confronto. E aí eu pedi para o comandante da Polícia Militar, para o Coronel Menezes, que é da minha turma, os dados referentes à produtividade do batalhão de Belford Roxo nos anos de 2023 e também no ano de 2025, que é ali o ponto maior, ponto máximo, né, de ação de retirada de barricada. Em 2023, 461 presos pelo batalhão. Em 2025, 742 presos pelo batalhão. Ou seja, o batalhão aumentou o número de presos em mais de 70%. Muito mais produtividade. A polícia trabalhou muito mais. Eu também pedi para o Coronel Menezes a apreensão de fuzis. Apreender fuzil em favela é uma atividade muito perigosa e difícil. Se a polícia está apreendendo mais fuzil, é sinal de que está tendo mais repressão também. Mais ações policiais. Em 2023, 11 fuzis apreendidos. Em 2025, total de 36 fuzis apreendidos. E para finalizar, eu pedi o número de armas apreendidas. Em 2023, o batalhão apreendeu 151 armas. Em 2025, o batalhão apreendeu 175 armas. Ou seja, nos 3 principais indicadores, bandidos presos, apreensão de fuzil, que na minha opinião é o mais importante, e também na prisão de bandidos, o batalhão aumentou tudo. Então me parece que o batalhão não reduziu a produtividade. Se o capitão traidor prometeu algo ao traficante DOCA, o batalhão não cumpriu, esse capitão estava isolado, não tinha o apoio de seus camaradas, né? O comandante do batalhão de Belford Roxo é o Coronel Lima, eu não conheço ele pessoalmente, mas hoje o batalhão de Belford Roxo, ele está no top da produtividade. Durante 150 dias foi o batalhão que mais produziu no Rio de Janeiro. Então fica aqui um pedido de desculpa aos colegas do 30º Batalhão, porque quando eu pergunto se o gol é de mão, muita gente entende que eu estava sugerindo que o batalhão estava ali no arrego. E certamente o vídeo do capitão é claro, mas o capitão parece que estava isolado nisso e prometeu para o traficante DOCA e não entregou. Então, obrigado a todos aí. E eu dei desde o início a sugestão, vamos checar a produtividade. Agora tem mais uma coisa que temos que checar, viu? Se a barricada voltar, é uma derrota, viu? Então, assim, vamos torcer para que a barricada não volte. Eu fiz um vídeo. Gente, é de fato aí uma reviravolta aí no caso. Porque a mídia inteira, e aí digo até a mídia tradicional, bateu nessa questão, a gente bateu também. Teve a questão lá do capitão, a questão do DOCA, teve o vídeo, teve o áudio, depois teve o áudio junto com o vídeo, né, para não ter dúvida. Só que aquilo colocou em xeque as polícias, e principalmente o batalhão da área. Só que, porra, quando você vai ver os dados, eu acho que talvez nem o Pimentel esperava isso, né, porque talvez
ele nem tivesse feito aquele vídeo, que não é nenhuma crítica ao Pimentel, tá, gente? É talvez a maior referência que a gente tem hoje no Brasil aí, da segurança pública, principalmente porque ele consegue levar tudo isso pro Brasil inteiro. Então, assim, ele fez o vídeo, mas de repente, realmente Belford Roxo, porra, tem muito resultado. E contra as próprias pessoas que a gente estava achando que tinha um acordo. Porra, Batata, eu preciso muito que você nos ajude a entender uma coisa dessa, se é que tem explicação. Porque, vamos lá, se ele consegue fazer um acordo, ele que eu digo, o capitão, que tentou usar o nome do Canela, eu já nem sei mais se o Canela está envolvido nessa história ou não, ele usou o nome do prefeito, e você vê que ele consegue mesmo, ele está conversando com o Doca sobre as barricadas, ele consegue tirar as barricadas dizendo o seguinte, ó, tu vai ganhar tal coisa com o prefeito. Porra, mas aí quando tu vai ver, quase dobrou ali, pô, de 400 para 700, né, sei lá, 75%, 80% de apreensões, né, de pessoas presas, né, de prisões, desculpa, de 11 fuzis presos para 35, porra, é 300% em comparação com do outro ano, né, com os dos anos anteriores ao prefeito. Porra, meu irmão, é muita coisa. Que papo de maluco. Então, o que está acontecendo? Não estou dizendo que isso é ruim, não, gente. Isso é excepcional. Realmente, os elogios que o Glauber e o Pimentel fizeram aqui, lá no meio do ano passado, eles são válidos. A gente passou um tempo achando que tinha uma explicação. Então, o Doca, né, o chefe do Comando Vermelho, está ligado com a própria polícia. Aí isso foi um boom. Aí quando a gente vai ver os números, não foi nada disso. Eu já não sei mais porra nenhuma, Batata. Porque, enfim, se até o Pimentel se surpreendeu, quem dirá eu? Tu tem alguma hipótese, irmão? O Eric, no dia que nós viemos a falar dessa notícia, antes de começar a dar porrada no capitão, porque todo mundo esperava que eu dissesse assim, vagabundo, filho da mãe. Pô, mas eu em casa, eu comecei a analisar a coisa como um todo, da onde tinha saído a informação, a forma que ela saiu, a forma que ela chegou, porque foi uma coisa muito estranha, porque o garotinho apresentou a imagem, preste atenção, o Ministério Público, que era o detentor da investigação, ele possuía as vozes, e aí pintou-se a imagem. Aí perguntou-se, questionou-se o garotinho, da onde saiu essas imagens? Aí eu disse, cara, isso aí vazou. Vazou da onde? Porque isso tratava-se de uma filmagem, uma filmagem do cara falando, do capitão falando com o vagabundo, né? Dando um destaque também que foi o garoto, assim, só apareceu no YouTube com o garotinho divulgando o vídeo. E aí ele diz assim, não, porque vazou um vídeo, só que até o momento, eu ri porque é engraçado mesmo. Ele diz que vazou, mas ninguém tinha visto aquele vídeo até o momento que ele mostrou. Então, assim, vazou aí, quer dizer, ele tá vazando o vídeo. Ele faz ao contrário, se é o Léo Dias, o cara fala assim, bomba, chocante, estou revelando. O garotinho, não, ao invés dele dizer que ele tá revelando, ele fala assim, não, vazou, não tô mostrando nada sigiloso, não. Porque, obviamente, a fonte é duvidosa, a fonte é uma coisa complicada. Não, mas peraí, mas não há dúvida ali que, de fato, o camarada estava conversando com o Doca. Presta atenção. Depois até a gente recebeu o vídeo depois, antes a gente tinha o áudio e tinha eles conversando. Depois alguém achou o original que tem mesmo. Então, assim... A imagem... o camarada conversando com o Doca. A questão do batalhão mas que o capitão tá fechado com o Doca, tá lá. O vídeo tem 20 minutos. Eric, o que eu tava dizendo é o seguinte. Quando chegou... Preste atenção. Eu não estou dizendo aqui, não estou passando a mão, não, até porque se ele cometeu o crime, ele vai pagar por essa porra e acabou, irmão. Porque tu é polícia militar, tu não vai fazer contato com o traficante, porra. Acabou. Agora, o que eu falei aqui pra gente olhar, que eu estava reclamando, que o objetivo, todo mundo, a gente estava focado na ação da polícia, e o objetivo não tinha nada a ver, era cunho político. A intenção era derrubar o prefeito Canela. Por quê?
Porque o prefeito Canela, eu sou morador da Baixada. Quem é morador da Baixada sabe. O prefeito Canela é um cara que tem uma popularidade enorme. Enorme. Foi o cara, foi o prefeito pioneiro nessa coisa de estar tentando dar porrada no tráfico. E isso deu tanto certo, que impulsionou com que as outras prefeituras viessem a colocar câmeras. As outras prefeituras começaram a tomar atitudes contra os traficantes, contra o tráfico local, a fim de ganhar a mesma popularidade. Então foi perceptível a intenção de derrubar o cara. Aí, no dia, você me perguntou, mas que te leva a você suspeitar da ação? Eu suspeitava até que me provaram o contrário, que tratava-se de filmagens reais, então que dê a porrada no capitão. Mas, enquanto não tinha a realidade, porque eu conheço a população de Belford Roxo, e as pessoas eram muito satisfeitas com a atitude do Canela. E toda vez que um prefeito dá uma maquiada na coisa, podia maquiar para outras pessoas que moravam em outro município. Mas para o cara que mora no município, o cara ia falar, pô, o Canela é mó safado, é mentira. Ele não tá fazendo essa parada não, tá desenrolado. E não é isso que se ouve lá. Batata, eu preciso passar a palavra pro Miquel, mas eu tenho que dar esse disclaimer. Porque talvez alguém que tá em casa pode estar pensando, pô, os caras estão querendo defender o prefeito de Belford Roxo. Gente, deixa eu falar uma coisa, não é possível que alguém ache que esse canal aqui ganha alguma coisa de alguém. Porra, que ganha alguma coisa de algum político, pelo amor de Deus. Desses 5 anos, é que a gente tá numa cidade que é muito difícil ver uma pontinha de esperança pra algum lugar. E, porra, quando parece que tem, se a gente chegar arregaçando é difícil. Eu tô dizendo isso porque a gente falou do Canela mais de uma vez aqui. Eu nem, antes mesmo da minha primeira aparição aqui no News, em podcast com o Pimentel, com o Glauber. Eu lembro do Glauber falar, cara, o pessoal tem que falar desse negócio de Belford Roxo, né? Porque isso que o Batata falou é verdade. Tem gente de lá, de Belford Roxo, que fala dessa porra, que a cidade tá mudando. E aí a gente pensa assim, pô, meu irmão, esse caralho é tão... Desculpa até a expressão, gente. É tão difícil. Por isso que a mega operação causou esse frisson aqui no Rio de Janeiro. Porque quando a gente vê alguma coisa acontecendo, a gente se agarra naquilo. Fala, pô, se o cara de Belford Roxo tá fazendo, isso é verdade, isso não é golpe. Eric. Então um cara de São João de Meriti pode fazer, de Mesquita, de Nilópolis, de Caxias, de Nova Iguaçu, que são as cidades que ficam em volta do Rio. Dá pra fazer. É isso, gente. Tô tentando passar pano. Mas, deixa eu passar pro Miquel Batata. Sim. Porque senão a gente fica só aqui. Miquel, Não, perfeito. fica à vontade. Ô, Eric, o Pimentel tem razão com relação aos números, e nós falamos aqui. O problema, inclusive, que esse capitão estava tendo com o Doca era justamente porque, apesar de um acordo que esse capitão estaria tentando fazer em favor do prefeito, o batalhão não foi avisado. Então, os policiais do batalhão, os cabos, os soldados, o sargento, provavelmente até o próprio coronel do batalhão, não estavam sabendo do acordo do capitão na sacanagem e continuavam dando porrada. E isso estava incomodando o Doca, por isso que o Doca reclamou. Esse capitão foi expulso agora pelo comandante-geral. Ele já vinha respondendo o processo antes, como a gente falou, por estar compondo ali o novo escritório do crime, ser acusado de homicídio, entre outras coisas. E agora, diante desses fatos, diante dessas denúncias, ele finalmente foi expulso. Mas aí, o que eu tenho para dizer é o seguinte, olha, o batalhão de Belford Roxo está de parabéns pelos resultados apresentados. Mas a gente tem que olhar o seguinte, Márcio Canela sempre esteve na prefeitura de Belford Roxo. Ele foi vice-prefeito de Belford Roxo por muito tempo. Ele foi aliado de outros prefeitos de Belford Roxo por muito tempo. E quando ele fez alguma coisa pela segurança pública, há alguns anos atrás, foi ter desenrolado, enquanto deputado, ter apoiado a implantação supostamente de um DPO, alguma coisinha assim, num bairro chamado Roseiral, na região do Roseiral,
E o que os moradores falaram? Que, na verdade, no final, a polícia foi usada para expulsar os traficantes e ceder espaço para milicianos lá dentro do Roseiral. Essa foi a acusação que, inclusive, foi investigada pela Polícia Federal e outros órgãos. Isso não foi uma acusação de boca para fora, isso virou inquérito policial. O que, infelizmente, os órgãos de segurança foram utilizados em Belford Roxo muitas vezes para simplesmente favorecer uma troca de facção. Aí o cara, que foi vice-prefeito de Belford Roxo por muito tempo, que tem laços políticos muito fortes em Belford Roxo por muito tempo, que tem vários vereadores ali que ele escolheu e colocou a dedo, que ele conseguiu votos para colocar os caras lá. Nunca fez nada por Belford Roxo. Aí agora, tá tendo, como você falou, tá tendo uma pontinha de esperança, o cara parece maravilhoso. Mas a questão é, será que vai durar? Márcio Canela já anunciou que vai vir candidato ao Senado. A mesma coisa é o Eduardo Paes, que saiu com essa promessa aí da Força Municipal Armada para ser um projeto que deveria melhorar a vida do carioca, e a gente está vendo que está sendo um fiasco, porque é um projeto eleitoreiro. Aí Márcio Canela vai ser senador. Será que isso continua? Será que esses resultados continuam? E outra, se esses resultados estão sendo dados pela PM, é mérito da PM, não do prefeito. Porra, há quanto tempo que Belford Roxo existe? Há quanto tempo tem uma guarda municipal em Belford Roxo? Por que nunca se falou em colocar a guarda municipal armada em Belford Roxo? Que isso sim é atribuição de segurança pública do prefeito. A notícia que a gente teve até então sobre Márcio Canela e segurança pública é que ele supostamente teria, na verdade, favorecido o traficante utilizando a polícia militar. Aí, de repente, Márcio Canela é o salvador da cidade. Cara, eu não consigo acreditar nesse tipo de coisa. Assim como eu não acredito no projeto eleitoreiro do Eduardo Paes com a Força Municipal. Porque são projetos feitos por caras que estão hoje como prefeitos e um quer sair governador, o outro quer sair senador. Os caras envolvidos com todo tipo de sacanagem, com todo tipo de coisa. Vários inquéritos acontecendo na Polícia Federal em cima deles. E aí, de repente, são salvadores? Infelizmente, o problema é que, quando a gente tem uma sociedade que está doente, qualquer pontinha de esperança realmente faz o cara parecer um salvador. Agora, vai ver o histórico. E, assim como o Eduardo Paes, que teve anos na prefeitura do Rio de Janeiro e nunca fez nada, assim como o Cláudio Castro, que foi governador por anos e nunca fez nada, está fazendo agora às vésperas de ser senador, Márcio Canela não é diferente. Não dá para defender o prefeito. Eu parabenizo, sim, os policiais do 39º Batalhão, que estão trabalhando de maneira exemplar. Agora, infelizmente, tem um outro lado disso também. Os policiais de Belford Roxo apreenderem mais fuzis, prenderem mais pessoas, significa que essa cidade está uma merda. Não está melhorando, está ano após ano piorando. Porque se os policiais estão cada vez mais se deparando com fuzis, batendo de frente com fuzis, com barricadas, com criminosos, é porque o número de criminosos, de fuzis, de barricada está aumentando. Gente, é uma analogia muito simples, olha só. O que é melhor? Uma cidade onde o hospital atende muitos doentes ou uma cidade onde o hospital não precisa atender doentes? Porque quando a polícia prende, quando a polícia pega um fuzil, pega uma arma, é sinal de que a sociedade está doente. Porra, o Japão é um lugar seguro. A Suécia é um lugar seguro. Quantos fuzis a polícia de lá apreende por ano? É esse o ponto que tem que ser visto. Se a polícia está apreendendo armas de guerra e se a polícia está prendendo muito criminoso, é porque a cidade está uma merda. É mérito da polícia. Parabéns para a polícia. Os policiais estão trabalhando muito bem, mas os governantes continuam deixando a sacanagem crescer. E quem está tendo que tentar limpar a sujeira são os policiais. São os policiais. Tudo o que está sendo feito é mérito da polícia. Márcio Canela não tem mérito. Márcio Canela não tem credibilidade. Ele está querendo colher louros com os frutos do coronel do batalhão, do sargento do GAT, do cabo e do soldado que estão na RP. Márcio Canela, prefeito, não tem credibilidade. Vide o histórico dele e que esteve anos à frente dessa cidade e nunca fez nada. Agora, às vésperas de uma eleição para o senador, é o salvador da pátria. Eu não aceito. Parabéns aos policiais do 39º Batalhão. Continuem assim. Mas os números aumentando são sinal de que Belford Roxo está uma cidade cada vez mais doente. E aí os policiais de Belford Roxo estão tendo que triplicar o seu trabalho para tentar evitar que se torne um banho de sangue ainda maior do que já é essa cidade. Miquel realmente jogou a lenha na fogueira. Mas é isso,
É um dilema Tostines aí, Miquel, né? A polícia prende mais porque o crime está crescendo mais ou o crime está crescendo mais porque a polícia prende mais, né? Porra, eu citando aqui dilema Tostines, a galera que tá assistindo isso aqui deve ter 20 anos de idade, sabe mesmo o que eu tô falando. Batata tem algo a dizer, né, Batata? Deixa eu, peraí, rapidinho antes de você falar. Carcara tá com a gente ainda? Carcara, quer falar um pouco alguma questão sobre esse ponto aí? Porque a gente está vivendo uma situação muito curiosa. Não sei se você já estava acompanhando desse programa de hoje, mas é uma cidade aqui da metropolitana do Rio de Janeiro que vem sendo falada aí há pelo menos aí uns 9 meses. 25 acabou sendo destaque por causa dessas questões, números crescendo e tal. E aí no final do ano entrou em dúvida se algumas coisas estavam crescendo ou não, porque descobriu-se aí esse acordo de um capitão da PM com o Doca, líder da comunidade. E aí vazou essa questão, e aí o Pimentel traz números. O Pimentel mesmo começou essa acusação. Mas aí depois ele traz números mostrando que, na verdade, se prendeu muito mais, em alguns casos o dobro, o triplo, como no caso dos fuzis. Mas aí o Miquel está trazendo aqui, mas a violência pode ter crescido. Às vezes o dobro, o triplo. Então o número bom de estar prendendo mais e mais apreensão de droga, de arma e tudo mais, é porque o crime cresceu muito. Aí, naturalmente, as coisas cresceram muito. Quer colocar algum ponto, Carcará? Depois eu volto contigo, Batata. Muita calma. Carcará, acho que ele não ouviu o que era com ele, né? Mas não sei nem se ele tá me ouvindo. Mas então eu volto pra você, Batata. Qualquer coisa eu passo pro Carcará depois. Eu gostei da explanação do Miquel, entendi. E para quem não está entendendo o que está acontecendo, eu vou explicar o porquê que eu estou brigando contra isso. Eu não sei qual é o partido político do Canela, Márcio Canela, também pouco me interessa, tá entendendo? Eu não sei se ele está às vésperas, como o Miquel falou, a véspera de uma eleição, eu não sei nem se ele vai eleger alguma merda, eu não sei, eu acho que ele vai continuar como prefeito, eu não sei, porra, eu não sei, mas o que eu sei, e eu vou te dizer, olha, Miquel, eu trabalho há muitos anos nesse negócio de polícia militar aqui do estado do Rio de Janeiro, tá, parceiro? Essa parada aqui. E quando a coisa é maquiada, quando o cara desenrola, fala, pô, pai, sabe qual é, meu irmão? Ô, vagabundagem, dá uma chegadinha lá pro fundo, continua lá no sapatinho e tá tudo certo. A população, ela cagueta, parceiro. Não adianta você tirar fotografia. Olha aqui, ó, tá todo mundo bem. Aí a população vai lá, tá porra nenhuma, tem ninguém bem aqui não. A população mete o pau. E no caso de Belford Roxo é diferente. E outra coisa, tá, Miqueias? Ninguém anteriormente fez nada nem parecido. Se ele tentou maquiar, passar um batonzinho, os outros não fizeram nem um batonzinho, entendeu, meu parceiro? E muitos outros municípios tomaram como exemplo as atitudes do Márcio Canela, pô. Deixar de enxergar a atitude dele é, no mínimo, sacanagem. Por quê? Porque eu bato muito aqui no eleitor safado, na sociedade sacana, ou no político safado. A gente bate muito no político safado. Eu não sei se ele é corrupto, eu não sei se ele desvia verba, eu não sei nada disso, tá? Eu não estou fazendo uma leitura da governabilidade dele, a capacidade dele, nada disso. Eu só estou dizendo que no viés de segurança, a população tem ele como um Deus, tá? E isso aí é verdade. Eu já ouvi da boca de morador pessoas totalmente desprendidas a políticas, que não tinha necessidade nenhuma de estar aumentando ou diminuindo aquilo ali.
Simplesmente as pessoas falaram, cara, Batata, porra, o cara melhorou pra caraca. Batata, o cara ajudou pra caraca. Batata, em se tratando de segurança pública, a vagabundagem, ó. E quando ele fala de índices, tá, Miquel? Índices, nós não estamos falando de quantidade maior de confronto resultante com prisão de fuzil, não. Estamos falando de resultado como índices que é apresentado pelo capitão de diminuição do roubo, diminuição de vítimas de roubo de veículos, roubo a transeúde, de homicídios. Então, preste atenção. Aí não vai casar a informação que você está falando de um aumento. Melhorou os índices, mas também porque muita prisão, porque muito crime. Não, o crime baixou. A prova que barca do crime baixa. As vítimas, porra. As vítimas. Você pode maquiar tudo. Você pode falar qualquer coisa. Mas você vai fiar as vítimas aonde? As vítimas fazem o registro na delegacia e você sabe muito bem que é isso aí que impulsiona os números, porra. Então tem alguma coisa aí que tá... Eu não estou defendendo o Márcio Canela, porque eu gosto do Márcio. Nem conheço ele. Mas aqui nós temos a obrigação de ser transparente. E eu tenho conhecimento no município para falar com transparência. Se amanhã ou depois aparecer uma parada lá, Batata, o cara era corrupto, mete a porrada nele. Eu não tenho rabo preso com o Márcio Canela, não sou porta-voz da Prefeitura de Belfor Roxo, que seja bem claro isso. Nem conheço ele. Não ganho porcaria nenhuma em estar falando isso. Mas eu vou ser um cara de uma moral bosta, um moleque tendo a informação que eu tenho, não vindo aqui divulgar. E isso aqui, a gente aqui banca com legitimidade, porque a gente aqui não está preso a Márcio Canela nem nada, mas nós estamos presos com a verdade das informações que nós levantamos e sempre prestar a verdade para vocês. Isso aí eu não abro mão. Batata, eu preciso passar para uma outra notícia aqui, rapaziada. Pode falar, mano, Walter. Carcará tá levantando a mão lá. Carcará, fica à vontade. Ô, meu amigo Eric, eu tava te ouvindo, só que eu fui olhar para a tela do computador e tá dando um delay de atraso. Eu achei que eu não tava ainda aparecendo para você, mas eu tava te ouvindo sim. Cara, vou falar uma coisa aqui. Eu não quero saber quem que gosta de mim, quem não gosta, que se foda essa porra. O Miquel fala uma coisa que é foda. O que o Miquel falou é ciência pura. O crime pode ter aumentado 10 vezes, você pegar muito mais coisa, mas tá 30% menos do que quando era menor. Isso que o Miquel quis falar. O Miquel não está falando que o prefeito não trabalha, não é isso não. O que o Miquel falou, eu concordo. Eu observei aqui que esse prefeito trabalha pra caramba, inclusive ele fez muita parte de saneamento, ajeitando a parte de alagamento e tal, consertou muita coisa. Inclusive tem um coronel chamado Vinícius, que é caveira do BOP e tal, que eu conheço, fez um treinamento comigo no Toneleiro, e ele, se eu não me engano, é o encarregado da Força Municipal de Segurança, está fazendo um excelente trabalho também. Então, o que o Miquel quis falar? De repente, os índices de violência aumentaram tanto, e o prefeito pegou mais coisa, a polícia e tal, então, mas isso não quer dizer que melhorou. Pegou mais porque aumentou mais, isso que o Miquel quis falar. Mas eu espero que não tenha sido isso, tá, Miquel? E que realmente a polícia trabalhou mais, pegou mais e diminuiu a quantidade de fuzis da vagabundagem. Pronto. Agora eu quero... Rapaz, tem um problema nessa história todinha que ninguém parou para refletir o que eu estou refletindo. Quando o garotinho foi aí e mostrou a imagem, o vídeo do capitão falando com o Doca, cara, geral caiu em cima do capitão. Eu não. O cara, caralho, tu tá a favor do crime do capitão? Não tô a favor do... Vou explicar. Como eu já fiz operações desse modelo aí, com um nível mais alto, que eu não posso explicar aqui, e é comum você interagir. Vou dar um exemplo aqui. Lá quando o americano vai para o Oriente Médio, a CIA tem que trabalhar com o lado lá que ela vai atacar depois. Ó, meu irmão, segura aí, porque senão vou te meter a porrada. E controla lá o vagabundo lá. Onde é que eu quero chegar? Pelo que eu sei, o capitão não recebeu dinheiro do Doca nem de ninguém. Olha só onde é que eu quero chegar. E todo mundo tá metendo pau nesse capitão, certo? Ninguém defendeu o capitão até agora, cara.
O que é que eu entendi? Eu entendi desde que eu vi a imagem. Eu falei assim, esse capitão é foda pra caralho. Ele é muito foda. Ele virou o Judas, ninguém defendeu ele, nem o coronel dele, nem o governador, ninguém defendeu esse capitão. E ele tá como vagabundão, caralho. E eu não tô vendo esse capitão como vagabundo. Vou explicar por quê. O que eu entendi? O capitão, um cara cheio de iniciativa, eu não sei como carga d'água ele conseguiu acessar o DOCA. O que é que ele fez? Eu tô do meu entendimento, tá, senhor? Depois vocês podem me corrigir aí. Algum oficial da turma dele que tiver meu contato pode ligar. Não, cara, esse cara é vagabundo. Eu não vi vagabundagem, porque quando o cara é vagabundo, a conversa é diferente, o papo é cabuloso. O cara, meu irmão, eu te dei tanto. Não teve nada dessa porra. O que eu vi foi o capitão tentando conter a facção enquanto os policiais trabalhavam para que não tivesse derramamento de sangue. E o que eu vi também foi os traficantes pirados, porque o capitão enganou eles, tirou tudo e atrapalhou a boca de fumo dos caras. Foi isso que eu vi, cara. Agora, se perante o juiz, o governo, ninguém quiser segurar a bola do capitão, o comandante-geral, o governador, aí, porra, é com o governador. Eu tô sendo advogado do diabo aqui. Mas o que eu observei como elemento de operações especiais, de inteligência, de operações complexas pra caramba, que envolve vários fatores. No Haiti a gente teve problema parecido com isso. Que eu tinha que botar um cara dentro do presídio para conter um vagabundo que tava lá do outro lado, e o cara do presídio que eu ia lá falar com ele, quer dizer que eu era amigo do presidiário? Não, mas eu tinha que conversar com aquele filho da puta, porque ele que tinha o acesso. Isso faz parte da inteligência. Agora, eu não vi em nenhum momento a corrupção do capitão. Pô, o capitão tá recebendo, não sei, o cara tá recebendo dinheiro pro traficante perder boca de fumo. Que o que eu vi foi o seguinte, o Doca, não sei quem mais lá, porra, tu me fudeu. Tu falou pra mim não atirar nos caras, eu não atirei, tirei as bocas de fumo, os caras não param de tirar barricada, eu perdi as bocas de fumo tudinho. Ele, calma. O que eu vi, o capitão ficou na merda porque ele fez um trabalho, ele levou os traficantes na conversa, o prefeito se deu bem, a polícia municipal, todo mundo, a população, e no final o capitão virou vagabundo. Agora, se tiver um vídeo aí, o Doca, não, eu te dei 100 mil, eu te dei 1 milhão, porra, não sei o que mais lá, tu recebe dinheiro da boca de fumo. Eu não vi nada disso, tá, senhores? Então, o que eu tô falando? O que é que eu acho? O capitão teve iniciativa demais, é aquele cara, tipo o filme de Tropa de Elite, que cai pra dentro pra resolver, e quis, ó, meu irmão, pá, segura aqui, segura ali, vamos trabalhar. E nisso o capitão foi ganhando tempo. Coisa de um oficial jovem. Eu não estou dizendo que o que ele fez está dentro do regulamento. Eu estou falando que ele teve uma iniciativa para ajudar a polícia não ter amigos dele morrendo na hora que vai tirar as barricadas, e não aconteceu. O vagabundo começou a reclamar por causa disso. Não porque ele estava pegando arrego, pô. Então, eu estou sendo aqui, dando a minha visão de operação especial de comandos anfíbios sobre esse capitão. E ainda digo mais, tá? Se esse Brasil tivesse uma agência de inteligência do caralho forte e eu trabalhasse pro governo, eu ia chamar esse capitão. Capitão, tu quer trabalhar comigo? Vou perdoar esse teu ato aí e tu quer que tu trabalhe comigo lá na fronteira, que tu é pica. O cara é foda pra caralho. Agora vou dar para dar um detalhe. Agora, se ele tiver feito isso para ganhar dinheiro do tráfico, aí pegou, aí desmontou tudo. Mas eu tô fazendo de novo, quero até para a população ver o que eu tô falando. Eu não vi em nenhum momento arrego do capitão, dinheiro pro capitão, pelo contrário, tá, senhor? O que eu vi foi o traficante, o Doca, que é o pica, reclamando que o capitão torou ele no meio, porra. O capitão simplesmente deu de 7-0 dele, meu irmão, libera, e ele reclamando, porra, eu tirei todas as bocas de fumo, não dei tiro, e tu não para de avançar e limpar a cidade. Foi isso que eu vi, tá, senhores? O Batata tem mais experiência que eu aí, tá aí, eu não estou no Rio, né? De repente eu posso estar errado, tá, Batata? Eu não sei como é que tá a investigação, mas eu espero que as pessoas olhem essa linha de ação que eu estou falando aqui, tá, senhores? Para depois descobrir, caralho, o capitão era o herói da faina, pô. A gente foi lá e crucificou o cara. Tá bom, senhores? É isso aí. Valeu, meu amigo Érico. Ô, Érico, a notícia boa. A polícia lá da Amazônia, a COI, lá eles têm um programa chamado FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que é a Polícia Federal, Polícia Estadual, Civil e até os países fronteiriços. Eles pegaram ontem 2 lanchas daquela que o americano está destruindo lá no Mar do Caribe, com aviação, com os helicópteros de combate, com isso. Lá em Manaus, a COI destrói esses caras no mano a mano, cara.
E ontem eles pegaram toneladas e toneladas de novo daquela lancha gigante que o Maduro falava que era do pescador, né? Não é não, tá? Porque eu já falei, a linha de escoamento da droga agora é por dentro do Brasil, Rio Solimões principalmente. Só que tem que passar pela COI. E não passa, que os caras não arreguem e o pau come. E ontem a chibata comeu solta. Mais uma vitória da COI, tá? Só para o pessoal saber que existe essa companhia de operações especiais lá em Manaus, da Polícia Militar da Amazônia. Os caras são especialistas em guerrilha na selva, usa drone, fuzil israelense do mais alto nível. Os caras são treinados pra caralho. Eu conheço esses caras, já treinei com eles. A equipe é boa, meu irmão, e não tem conversa lá, tá? Passou, meu irmão, vai ficar. A droga não desce. A polícia do Pará pira, porque os caras não conseguem nem chegar lá para combater, que a polícia de Manaus já... É Tramontina, corte certo. Valeu, meu amigo. E minha observação do capitão é essa daí. Batata, eu passo a palavra para você falar sobre esse capitão, se eu tô certo, se eu tô errado, se eu tô equivocado. E o Miquel também, vamos lá. É isso, Carcará. O Carcará deixou uma visão aí, é sempre bom ouvir, porque ele tá de fora, né? Ele é mais imparcial nessa questão. Eu acho que é uma análise que não dá pra ignorar. Porque, pelo menos, isso é uma hipótese. Porque, de fato, o ponto aí chave que o Carcará colocou, e não querendo defender não, tá, gente? Porque as investigações aí, até o momento, estão indo na direção do cara tá, de fato, ali com acordo com o DOCA. Mas é um ponto quando o Carcará coloca que o DOCA tá reclamando. Pô, irmão, tu não fechou o negócio pra gente? Como é que a polícia entrou aqui e fez a porra toda? Aí, meu irmão, a gente entra naquela, pô, o cara... Sabe que o cara entrou pra, porra, tirar um dinheiro do DOCA, mas ao mesmo... Eu sei, gente, é foda. Eu, particularmente, nem acho que é isso, mas eu não posso ignorar que isso é uma hipótese. Ô, Batata... O Eric, se você não pode falar, né? Tu imagina eu como policial militar, os caras, por que eu não posso falar? Não é a instituição, não. É que todo mundo vem em cima de mim e fala, Batata, passador de mão! É de pano, Batata, deixa eu falar isso. Passador de pano, porque tu fica falando tanto, desculpa até te cortar na reflexão, tu fica falando que é passador de mão, isso não é bacana. Quem passa a mão... Porra, hoje em dia vai preso. Que passador de pano, só pra não jurar corte. Vamos ficar na mão, pô. Esquece aí a mão aí, galera. Lá ele. Mas vamos lá, galera. Então, o passador é porque os caras que falam, eu não tô habituado a se linguajar, então é passador de pano aí, né? Então, pô, o cara passa pano. Mas olha só, gente. É histórico autoridades estar conversando com líderes de facção na cadeia. É histórico isso, já diversas reportagens, diversas. É secretário, governador, essas coisas todas. Eu já acho isso um inferno me dá um ódio desgraçado, porque eu já falei isso aqui 600 vezes. Quando você prende o cara, subentende-se que você corta o vínculo do cara com a facção. E aí não. Aí você vai na cadeia desenrolar um problema que está acontecendo nas ruas. E aconteceu a última vez um ato muito emblemático, acho que foi em São Paulo, estado de São Paulo, aonde o Estado pegou quase fogo porque devido simplesmente foi colocado um regime mais rigoroso nos presos. E, pasmem você, eu não sei quem ficou sabendo dessa porcaria, né? Porque como isso chegou aqui fora e como isso chegou a conhecimento mas enfim, e a coisa ficou muito séria, muitos policiais foram mortos, assassinados, muito vagabundo também foi morto, e virou uma guerra muito franca, São Paulo, naquela época, e de uma maneira muito clara e evidente a coisa foi desenrolada na cadeia.
para todo mundo ficou sabendo disso. Isso não foi um segredo, né? Salvo engano, tu lembra disso, né, Eric? Isso aconteceu, uma ideia na cadeia, ó, gente, vamos parar com isso, e que desse jeito não tá dando. Isso é conhecido aqui no Rio. Essa história é clássica. Então, preste atenção. Só que eu não posso reagir a uma situação daquela ali dessa forma, tá? Até porque eu preciso esperar dados para dizer. Uma coisa eu digo e disse sempre, desde o início. Gente, olha o foco dessa merda. Tá totalmente político. Político, tá? E você não entender o sabor, como que funcionam as guerras, dizer que o DOCA não manda mensagem eu não digo, não vai mandar para mim, Batata, por quê? Porque eu não mando em bosta nenhuma, vai mandar para mim para quê? Isso é babaquice, entendeu? Mas dizer que isso não possa chegar ao alto da segurança do governo, assim como enviado, informações que o tráfico recuou mediante ao evento que teve no Rio de Janeiro. E não precisa nem pegar só Rio de Janeiro, Batata. Vamos pegar a COP30 que a gente falou aqui. Sim! As polícias foram... Isso é público pro Brasil inteiro, inclusive internacionalmente. A gente trouxe aqui no Fala Globo News na área de geopolítica, eu não lembro qual jornal, acho que foi o País, que estava chocado que era público no Brasil que as polícias e as forças armadas foram conversar com as lideranças do Comando Vermelho lá do Pará para impedir que crimes ocorressem enquanto as lideranças internacionais estivessem aqui, porque senão ia ter guerra. E, meu irmão, zero crime. Enquanto tava lá os líderes globais, e fora que já tinha também, assim, ia ter guerra. Porque o que botaram de militar naquela porra, meu irmão, se alguém dá um tiro pro alto, morria 5. Mas eles foram, mas é público. A galera foi lá conversar, os políticos, a polícia foi lá conversar com a chefia do comando do Pará pra falar, gente, enquanto tiver, o que faz a gente às vezes cair um pouco esse castelo, né? De você pensar, porra, meu irmão, se o cara consegue chegar até o líder do Comando Vermelho do Pará, do Estado, e falar, irmão, para com essa porra, aí sei mas, lá, Eric, isso sempre é histórico nas guerras, em controle de cidades e tudo mais. Cara, você pode ver em filmes de guerra, coisa. Não é que eles vão lá e se abraçam, se beijam, não é assim. Mas que chega a informação até o cara, assim como o cara manda informação, olha, meu amigo, avisa lá que a gente vai subir, vai quebrar tudo. O negócio tá demais. Essas coisas. Essa meia-ação, isso sempre existiu, porra! Teve um major, Batata, nessa questão da COP, que algum repórter quis pegar ele nessa, né? Ele tava dando uma entrevista de alguma outra coisa, aí a repórter falou assim, major, mas se vocês fizeram acordo com o pessoal do Comando Vermelho, o que aconteceu? Se todo mundo sabe onde é que tá o cara, né? Aí ele fala assim, olha, primeiro que a gente não é polícia, a gente aqui tá como for. Eu tô na comissão aqui das Forças Armadas, então eu não tenho poder de polícia para prender, e nem a polícia não pode prender, porque você precisa ter mandado de prisão para tu pegar o cara, tu tem que ter operação para fazer. Não importa que você tenha o telefone do cara, não é assim. E aí a repórter, acho que não tava esperando ouvir essa resposta, né? Tipo assim, não importa que você saiba onde... Não é assim que funciona, né? Mas enfim, gente, o Miquel pediu a palavra, eu vou passar a palavra pro Miquel, porque eu acho que a gente já está chegando aqui ao nosso final. E, Miquel pediu a palavra e está com você, irmão. Carcará, meu amigo, eu queria acreditar que essa sua hipótese fosse real. Realmente existem aí alguns casos onde policiais participando de operações de inteligência, ou até como a gente já viu, o caso da COP30, a gente teve também alguma coisa no Rio de Janeiro onde se pediu para não haver roubos e tal. Mas nesse caso específico, eu vou te falar, e por vivência minha enquanto policial no Rio,
enquanto policial do Complexo do Alemão, que eu não acredito que seja esse caso, onde esse policial estava tentando só evitar um banho de sangue. E isso por quê? Eu passei por uma situação dentro do Complexo do Alemão, onde a minha equipe e eu fomos atacados, encurralados, após o choque entrar na favela e levar uma quantidade de drogas e armas dos traficantes. Os traficantes ficaram insatisfeitos e resolveram atacar a guarnição da minha UPP. E eles gritaram: olha, avisa aí que vocês só vão sair, avisa para o capitão de vocês, que vocês só vão sair daí quando devolverem o que pegaram. Uma clara indicação de que eles estavam insatisfeitos, de que havia ali um acordo, né, entre eles e o oficial, e que eles estavam se vingando da gente porque outra equipe tinha ido lá e pego o material deles, apesar de um acordo que eles tinham. E aí, quando foi no ano passado, saíram grampos, investigações da Polícia Federal, mostrando que oficiais do complexo das UPPs, do Complexo do Alemão e do Complexo da Penha, oficiais da PM, estavam em negociações diretas com o professor, que era um dos grandes nomes do Comando Vermelho no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, que lavava dinheiro, inclusive até para o PCC, embora o Comando Vermelho e o PCC tenham essa rixa, o professor era um dos caras que articulava até lavagem de dinheiro para o próprio PCC, e nesses grampos saíram oficiais da PM, do Complexo da Penha e do Complexo do Alemão, que negociavam com o professor que hoje está morto. Teria se suicidado ali quando começou a Operação Contenção. E aí o que me chama a atenção é o seguinte, que alguns desses oficiais que trabalharam lá no Complexo do Alemão, que eram próximos desses oficiais que foram pegos em escuta, que foram pegos em grampos da Polícia Federal, hoje estão em Belford Roxo, em alguns cargos chaves, dentro da segurança pública de Belford Roxo. Então, assim, quando eu vejo essas coincidências de pessoas que estavam em posições chaves, dentro do Complexo do Alemão e dentro do Complexo da Penha, que foram pegos em grampos da Polícia Federal, e que os seus braços, né, os seus auxiliares, hoje estão atuando dentro da segurança pública de Belford Roxo, infelizmente, eu tendo a acreditar que não se tratava só de um policial que realmente estava tentando ali um desenrolado para evitar um cenário pior. Eu acredito sim que havia algum tipo de negociação, algum tipo de acordo escuso. Até porque, muitas das vezes, o acordo não, e como até foi tentado ser passado pelo garotinho, o acordo não necessariamente envolveria dos traficantes, mas algum tipo de apoio político, algum tipo de resultado político, e aí, a partir desse resultado político viria um lucro desse capitão. Então, por causa dessas coincidências, por causa de nomes e pessoas que eu já vi estarem hoje envolvidos com a segurança pública de Belford Roxo, que antes passaram por algumas unidades de UPP ligadas ao Comando Vermelho, e esses caras que estão lá eram ligados a oficiais que foram pegos em grampos com o professor do Comando Vermelho. Infelizmente, eu acho muito improvável, Cacará. Eu queria acreditar. Não, era um policial infiltrado, era um policial que estava fazendo uma operação controlada, ou coisas do tipo. Mas dado o histórico de alguns, vejam bem, eu falo, o Batalhão de Belford Roxo está trabalhando muito bem. Não são todos os policiais que estão na sacanagem, mas algumas pessoas em funções-chave, em funções estratégicas, infelizmente, têm um histórico problemático. Não cito nomes para não me complicar, porque é aquele tipo de coisa que todo mundo sabe, mas provar é difícil. Então, eu digo, e aí fica só a minha palavra, que algumas pessoas que estão na segurança pública de Belford Roxo hoje eram ligadas a oficiais que desenrolavam diretamente com o traficante conhecido como professor no Complexo do Alemão.